Por exemplo, o Gilmar Mendes, que tem todos os enteados, filhos, primos, cachorros, que são sócios de algum escritório de advocacia, o Gilmar Mendes, a família dele quebra. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Continuando aqui, revisão do escopo das ADPF e dos legitimados ativos para a proporção de ADPF, ADI e ADCS. Explica isso aqui para a galera. ADPF, ADI, ADC são todas ações de constitucionalidade, né? ADI é ação direta de inconstitucionalidade, ADC de constitucionalidade e ADPF de descumprimento de preceito fundamental. Isso é basicamente, né, tirando o juridiquês aqui que ninguém gosta, e é impossível gostar, nem os advogados, eu acho, né? Isso quer dizer o seguinte, o parlamento vai lá e aprova uma lei, o pessoal entra com uma ADPF no STF, dizendo que aquela lei tem que ser derrubada porque aquilo ali infringe algum preceito fundamental da Constituição e coisa e tal, e com base naquilo o Supremo vai lá e derruba a lei. O que o Flávio Bolsonaro está propondo é diminuir a quantidade de entes, de pessoas que podem propor as ADPFs, ADIs e ADCs, as ações de constitucionalidade, né, de forma que menos casos como esse cheguem até o Supremo Tribunal Federal. Já é uma coisa que o Congresso discute hoje também, mas não andou nos últimos anos. Outro item, quarentena de 1 ano para que ministros de Estado possam ser indicados ao STF. Puta, aí ia... Basicamente todos os últimos ministros do STF foram indicados do STF, foram ministros de Estado. Flávio Dino não estaria no Supremo, né? Flávio Dino não estaria no Supremo, o Bessias não poderia ter sido indicado, né? Quem mais? O André Mendonça não poderia ter sido indicado. O Alexandre de Moraes não poderia ter sido indicado. Alexandre de Moraes não poderia ter sido indicado. O Dias Toffoli não poderia ter sido indicado. Quem mais? O meu ponto nisso aí é que eu não sei se 1 ano é o ideal ou talvez pudesse ser mais, né? Porque se o intuito é você tirar um pouco da parte política da indicação, que de toda forma é naturalmente política, já que parte do presidente, talvez 1 ano seja pouco, né? Porque não, eu acho que o objetivo é você evitar as situações do tipo, esse cara não tem uma grande carreira, ele não tem uma carreira espetacular, mas você coloca ele numa posição na AGU ou no Ministério da Justiça, e aí você torna este cara automaticamente um candidato, você dá currículo a ele para que ele passe a ocupar o Supremo Tribunal Federal. Então, quando o cara... É interessante porque, digamos que o Flávio Bolsonaro escolha, sei lá, a Ludmila Lins Grilo para ser ministro da Justiça. Tô brincando aqui, o AGU. Eu concorria para o Senado só para votar favorável nessa daí, viu? Pois é, eu também. Mas vamos dizer que ele fizesse isso. No momento em que ele fizesse isso, ele já inviabilizaria que ela fosse indicada ao Supremo Tribunal Federal. Até porque muitas vezes você nem sabe quando que vai abrir uma vaga, né? Então, mas acaba que o processo de indicação é um processo demorado, geralmente, né? Então, esse 1 ano, às vezes, vence no processo do cara se tornar ministro e o processo de caminhar durou quase Senado, que isso, né? Aí ele tem aqui, impedimento de parentes até 3º grau e respectivo escritório para atuar no tribunal do respectivo magistrado. Esse aqui, isso aí vai diminuir o PIB de Brasília em 60%. Exato. Esse aqui é uma bomba atômica, né? Esse aqui é uma bomba atômica, porque para a pessoa de casa entender o que ele está dizendo aqui, e é maravilhoso, tá? É o seguinte, se o teu pai, seu primo, seu tio, 3º grau é tio, né? Ou tio é 2º grau? Acho que é 2º grau, cara. Eu acho que é 2º grau. Tio, primo, irmão, irmã. Até avô. Então, por exemplo, o Gilmar Mendes, que tem todos os enteados, filhos, primos, cachorros, que são sócios de algum escritório de advocacia, o Gilmar Mendes, a família dele quebra. Tem um infográfico da Folha de São Paulo, a gente já passou no programa também, né? São 4 pessoas, eu acho, ligadas ao Gilmar. Mas nos tribunais de baixo é igual. Superiores. No tribunal de baixo é igual. Né? Então, assim, é pior. Então, assim, não, tô dizendo, não vai ferrar tudo, porque nos tribunais de baixo, você pode ter o seu... desde que não seja no tribunal que o seu parente trabalha. Isso.
Né? Agora, já atenuou situações como a da esposa do Dias Toffoli, por exemplo, né? Acho que aqui é a mesma coisa que a gente conversou agora há pouco, né? Não é o ideal, mas já é um passo que muda e faz bastante diferença do cenário que a gente tem hoje. Agora, dá para ser pior, né? Dá para piorar. Eu acho que dá. Tem mais um item aqui: ampliação da participação da sociedade civil no CNJ e CNMP e redefinição das suas competências para limitar a sua atuação de natureza legislativa. Eu achei isso um pouco genérico, cara. Eu confesso que quando eu li isso no programa de governo, eu não entendi muito bem o que queria dizer. O CNMP é o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Quais competências serão redefinidas? O que de fato vai mudar? O que é a ampliação da participação da sociedade civil? Essa parte eu acho que o plano de governo pecou em ser pouco detalhado, né? Não foi muito objetivo sobre isso. Eu acho que eles talvez não saibam, mas eu gosto da ideia. A ideia de você retirar um pouco dessa classe o monopólio de participação desses órgãos, entendeu? Eu gosto de toda medida que é mais populista, onde você, nesse momento de sociedade, né? Onde você dá mais ao povo o poder de participação e você retira um pouco dessas entidades de classe, dos burocratas, dessa elite burocrática. Aí em termos gerais eu concordo. Agora, como é que isso vai ser feito, vamos ver aí, né? Fevereiro, quando o Flávio assumir. Para a gente acabar, obviamente eu tinha que falar disso, página 66, tesouraço na censura, que é acabar com qualquer estrutura estatal que funcione como o Ministério da Verdade, abre aspas aqui, Ministério da Verdade, encarregada de vigiar, rotular ou punir o que as pessoas dizem. E vamos revogar todos os atos que o atual governo produziu para silenciar seus críticos, para que a censura já praticada não deixe herança. Nessa parte eu acho que ele faz referência, até porque o termo Ministério da Verdade aparece com letra maiúscula, né? Ministério com letra maiúscula, Verdade também, que seja uma referência ao que fez o Jorge Bessias na AGU, por exemplo, né? Com o órgão que virou, de fato, o Ministério da Verdade, perseguindo aí usuários de redes sociais, as próprias redes sociais. A gente viu isso em pauta no Supremo, com Marco Civil da Internet, viu a pressão da AGU, viu a pressão do governo Lula para regulamentação dessas redes sociais, do que pode ser dito e do que não pode ser dito, derrubado e não derrubado. Então, só de falar que tudo aquilo que foi identificado como aparato de censura herdado do governo Lula vai ser revogado e vai ser transformado em algo que gere liberdade e não repressão, nota 10 para o Flávio também. Nota para esse trecho. Aliás, vamos fazer o seguinte: nota, a gente passou pelo programa de governo do Flávio aqui em boa parte do programa, mas quero ouvir a audiência também. E, aliás, não sei se é a Mico ou o Gabriel, alguém pode abrir uma caixinha de pergunta. Que nota você dá para o programa de governo do Flávio Bolsonaro? Você bota assim, nota 10. Quantas opções pode ter? Que são 3 opções, 4? Então vamos fazer assim. As pessoas dão a nota no chat. Vamos criar a enquete assim. O que você achou do programa de governo do Flávio Bolsonaro? Vou falar assim: excelente, bom, regular ou ruim? Pronto. Eu vou falar já, sem querer basear o voto de ninguém, nem influenciar, eu já vou pro excelente, assim. No geral, é muito melhor do que não é, né? Os pontos que tem são pontos que a gente já previa, vamos ser sinceros, né? Ninguém está muito surpreso com essa questão do feminicídio, de internet de graça para mulher e coisa e tal, mas assim, tira a nota 10, mas não tira o mérito muito grande de discutir reforma do Poder Judiciário, de discutir reforma da segurança pública, designação de organizações criminosas como organizações narcoterroristas. Então, para mim, é excelente. Eu vou dar a nota 8,5 para o programa de governo do Flávio, que é, porra... 8,5 cai no excelente ou cai no bom? Não sei, não, 8,5 é muito bom, é acima do bom e é um pouquinho... não é nota 10, é nota 8,5. Dá uma nota aí você, João. Vou dar 9, só para diferenciar, né? 10 não tem como. Não, 10 não tem como. Perdeu uns pontinhos ali no feminicídio, perdeu. Ali, né? Mas, assim, de um modo geral, é um programa de governo... O que eu quero dizer para as pessoas é duas coisas aqui para as pessoas pensarem. Primeiro, na política tudo é comparativo. Então não adianta a gente dar uma nota
ao programa do Flávio Bolsonaro em relação ao ideal, né? Obviamente, quando eu estou dando 8,5, eu estou falando assim, não, nota 8,5 em relação ao programa de governo, caso Paulo Figueiredo fosse o presidente. Né? Nem em relação ao Donald Trump, né? Em relação ao Paulo Figueiredo. Mas se você for comparar com quem são os candidatos de fato no Brasil, aí você tem que dar nota 10. Se você for comparar, né, especificamente com o Lula, é nota 100. Eu faria uma comparação que seria mais justa até do que essa, que é você comparar com quem foram os candidatos que eu votei na minha vida para presidente no Brasil. Né? Eu não voto esse ano, porque eu não tenho passaporte para votar. Mas na minha vida, eu votei em José Serra em 2002, votei em José Serra em 2002, Geraldo Alckmin em 2006, não foi? Foi Alckmin em 2002. Aécio Neves em 2000. Aí foi o Serra, depois Aécio. Depois Aécio Neves. E votei nessas pessoas para impedir o Lula de ser presidente. Né? Antes de mim, as pessoas votaram, se você que é um pouquinho mais velho, provavelmente votou em Fernando Henrique Cardoso. E antes de Fernando Henrique Cardoso, você votou em, sei lá, talvez até no Ronaldo Caiado. Porque ele tava lá. Eu dei sorte, cara, eu dei sorte nisso daí, né? Porque eu votei para presidente em 4 oportunidades, 2 primeiros turnos e 2 segundo turno. E eu votei 4 vezes no Bolsonaro, então a média para mim é alta, né? É alta. Então eu acho que o fato da gente ter um candidato que coloca essas coisas no Brasil é formidável, uma oportunidade absolutamente incrível para o país. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.